Socialmente falando, aqui tem uma fartura muito grande, farta tudo. Então, o IDH aqui é pequeno, é baixo. Então, a gente tem alguns desafios. Por outro lado, sobra amor, sobra solidariedade, sobra vontade de ver acontecer o melhor dentro da comunidade. Olha, a Vila dos Pescadores ela é formada por imigrantes nordestinos. Então, essa é a característica principal da população da Vila dos Pescadores. Só que, com o passar dos anos, ela foi formada no início por imigrantes que vieram trabalhar nas margens da Via Anchieta, da imigrante. Hoje já tem uma população mais variada. Então, nós somos, em média, de um pouco mais de 15 mil habitantes. E ela é bem complexa. Aqui a gente tem uma população bem mista. Olha, nós estamos localizados aqui na Vila dos Pescadores num ponto estratégico. Então a gente está na divisa de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente. Então a gente está num ponto que é um ponto muito bom por uma parte, só que é um ponto muito desejado, talvez, pela... Eu não sei te explicar muito bem por que é que os poderes públicos não deram até hoje uma assistência a esse local, porque o local, a localização da Vila dos Pescadores ela é estratégia. Então, por conta disso, ela é muito vista pelos interesses dos empreendimentos. Então, aqui está muito próximo do porto. Então, o porto também, na sua expansão, tem interesse. Enfim, as indústrias, porque nós estamos, Cubatão é um polo industrial. Então, os grandes investidores, eles enxergam, talvez da mesma forma que a gente enxerga a beleza e a utilidade dessa área. Só que não para fins de habitação, não para fins de ter uma população. Talvez essa é a explicação que eu encontro para não ter essa infraestrutura como deveria ter na Vila dos Pescadores. E isso é ruim. É ruim porque os investidores, eles vêm investir e eles querem o lucro. Então, vem, bota o seu capital nas indústrias aqui dentro, né, nas proximidades, e esquece que tem uma população de quase 20 mil habitantes que precisa ser atendido e ser visto como gente, porque não é objeto que tem aqui, é vidas que tem aqui. Eu costumo dizer que esses grandes empresários, eles viram ouro na Vila dos Pescadores, viram grandes riquezas na Vila dos Pescadores e para utilizar a Vila dos Pescadores, eles criaram o fetiche da desgraça, o fetiche de que nada presta para realmente invadir, né? Porque assim, eles costumam dizer que nós somos invasores. Então, se nós invadimos, eles também invadiram, porque aqui a gente tem Sabesp, CPFL, as empresas de internet e assim vai. Porque Cubatão tem um histórico de 30 anos das indústrias poluindo. Tanto que Cubatão era conhecido como Vale da Morte. Na época eu tinha um bebê, morava na Vila Paris,
as crianças nasciam com problemas sérios, neurológicos. Então, meu bebê era muito bonito, né, como toda coruja, né, meu bebê era lindo. Ele, um bebê forte e tal. E as pessoas, quando eu falava que morava em Cubatão, mas esse bebê nasceu em Cubatão? Nasceu. Ele não nasceu sem cabeça, porque as crianças nasciam sem cérebro. Então, esse processo de poluição ambiental, a gente aprendeu a defender o meio ambiente e a partir daí. Então, a partir daí, a gente teve que tomar consciência do que é a natureza e como a gente tem que defender a natureza. Quando eu fui pescar, estava chamado de óleo, eu voltava e não podia pescar. Ficava 2, 3 dias aquele óleo boiando em cima da água. Eu ia falar para quem? Se eu fosse chegar nessa refinaria, ou na Vale, ou na Cozipa, falar, tem um óleo derramado lá, eu ia apoiar. Também que o mangue também é um fonte de renda do pescador. Entendeu? Não é só a renda de mangue. O mangue dá de tudo. Dá a ostra, dá o caranguejo, dá o marisco. Entendeu? E então o pescador pega e vai vender nas comunidades, ou vai vender em São Paulo, ou vai vender em outro lugar, já vê como é que é. Porque antigamente, quando nós falávamos que o caranguejo e siri era daquele Cubatão, ninguém queria. Tinha de falar, ó, o caranguejo é lá de Piruí, Mangá, aquele meio de mundo para comprar. Se falasse que era daquele Cubatão, ninguém queria, que era só dizer, é óleo, só tem óleo. Ó, tá vendo que tem resíduo de óleo no meio também, ó, tá vendo, ó? Nossa. Agora deixa eu ver se eu consigo recolher um pouco na mão, ó. Ó. Olha, a cava colabora, mas isso aí, ó, poluição dessas empresas vem de muitos e muitos anos. Olha, a cava subaquática em si, ela é um buraco de aproximadamente 25 metros de profundidade com uns 15 metros de diâmetro. É um buraco que equivale ao estádio do Maracanã. A finalidade dela foi colocar produtos tóxicos, produtos químicos. Foi armazenar esses produtos porque eles não tinham onde colocar. E como disse um técnico que ele costumava falar que o gato, quando faz a sujeira dele, ele cava um buraco e coloca, só que ele, quando termina, ele cobre com terra. E a cava não. A cava eles colocaram e deixaram lá. Então esse buraco, eles tiraram sedimentos altamente contaminados desses 30 anos de contaminação que existia na Vila Paris, no entorno de Cubatão, no entorno do estuário. Um dos pescadores, num desse momento de trabalho, sentiu diferença ali, quase caiu nesse grande buraco, né? E aí sentiu diferença até mesmo na qualidade da água, os peixes. A partir disso a gente começou a fazer uma busca, pesquisa e descobrimos que no nosso quintal estavam construindo uma cava subaquática, né? A empresa que fez o trabalho da cava subaquática, ela não botou nenhuma placa de aviso para dizer para o pescador, olha, não pesque aqui, porque os produtos que vai sair daqui, ou que vai vir para cá, ou que vai estar dentro do meio ambiente, são produtos altamente contaminantes, são altamente tóxicos, vai fazer mal para a vida. Não, eles apresentaram o projeto como se o projeto fosse uma maravilha, a 7ª maravilha do mundo. Assim como as outras empresas vêm, mostrando os projetos dele como se o projeto fosse maravilhoso. Não, vai ter emprego, vai ter uma série de vantagens para a população e não é verdade. Então eu acho que além de mostrar as vantagens, eles têm que mostrar também os impactos, o que é que vai acontecer de fato e de verdade. E ouvir a população. O que é que a população pensa a respeito, qual é a opinião da população em relação àquele impacto. E como que pode se conciliar tudo isso? De uma forma que a gente sabe, lógico, que é difícil. Esse diálogo é um diálogo muito, muito complicado. Mas tem que existir. Do mesmo jeito que a gente enfrenta os desafios daqui, as empresas também têm que enfrentar os desafios dela. De chegar e querer impor um projeto, não chegar, não, vocês vão aceitar e ponto final. Não é assim também. Então, a gente sabe que não é fácil, porque tem uma série de questões que envolve a parte técnica e a parte política nisso tudo.
E a parte financeira, a gente está num regime capitalista, a gente sabe que a pessoa que investe, ela quer o dinheiro dela de volta. Então, antes dela vir botar o dinheiro dela aqui, ela procura saber se realmente vai dar para vir fazer o investimento e se as pessoas estão dispostas a pagar o preço. E se não estão, de que forma que elas podem aliviar esse impacto que ela vai causar? Agora, não querer saber que existe 20 mil pessoas aqui. Por exemplo, nós estamos aqui a 2 quilômetros dessa cava. Então, essa comunidade, por ser um local privilegiado, por um lado, tem um lado bom que poderia, né, como eu falei no início, ela recebe toda essa carga. Então, nós aqui, nós estamos num ponto que a gente é bombardeado. Por isso que eu costumo falar que a gente não mata um leão, a gente mata o zoológico para sobreviver aqui nesse lugar. Porque a gente é bombardeado pelos impactos das empresas. Vez por outra a gente está sabendo notícia de uma empresa que está vazando gás, está vazando óleo. E nem sempre a CETESB, talvez por não ter pessoal para fiscalizar, enfim. Então nem sempre a mídia divulga, ou talvez não fica sabendo dos impactos que acontecem. Agora, esses relatos a gente tem por quê? Porque a gente tem uma população de aproximadamente 200 pescadores artesanais que vivem da pesca. Então, quando eles estão no mangue, eles vêm e trazem, olha, está vazando em tal lugar, a gente tem mancha de óleo em tal canto. Então, a gente fica sabendo, a gente procura, né, se organizar com outros coletivos, outras pessoas que se preocupam com o meio ambiente e divulgar e denunciar o que está acontecendo dentro do estuário. Porque o nosso estuário aqui, ele é maravilhoso, é muito lindo a rota dos manguezais, os nossos mangues. Então a gente está em volta de um meio ambiente maravilhoso. Só que o homem, ele insiste em destruir essa beleza natural que Deus nos deu. Então, em nome do desenvolvimento do porto, que se faz necessário, eles não pensam duas vezes em destruir tudo. Porque a maioria desses investidores, eles nem moram aqui no Brasil, nem sabem que nós existimos. Eles investem o dinheiro deles lá, vem lá dos exterior, lá das Europas, lá de sei lá de onde. Pega o dinheiro, para eles é o dinheiro que importa. Então, as pessoas que são funcionários, vamos dizer assim, os empregados, eles estão defendendo o seu pão de cada dia. E chega para a população e a população, por sua vez, não procura saber a origem do empreendimento, o impacto que vai causar. Então, a informação não chega como deveria chegar. Assim como a bomba, né, o navio bomba, a gente soube através de material de fora, né? Quando teve aquele incêndio, aquela explosão em Beirute, e aí algumas pessoas falaram, mas vocês correm o risco disso acontecer na Baixada Santista, inclusive uma parte da Vila dos Pescadores, o navio bomba vai estar instalado, que é logo aqui atrás, né? Então, a gente soube disso. Agora, daqui uns dias o pescador não vai ter onde pescar mais. Principalmente daqui já, escolheram os pedacinhos. E se botar esse navio que vão botar aí, esse aí der um problema aí, acabou o pescador. Né? Vai comer de quê? A Comgás, com esse navio bomba, é um navio que é uma verdadeira bomba que poucas pessoas têm conhecimento. Que o acidente que aconteceu em Beirute, se tiver um acidente aqui, não é aquilo que vai acontecer. Vai praticamente ser 50 vezes mais do que aquilo. Os técnicos, os especialistas que entendem do assunto sabem o poder de destruição que vai ser esse navio de gás. Essa plataforma que eles querem colocar aqui para abastecer. E a segurança, por mais que diga tem 100% de segurança, não existe 100% de segurança. Então, sempre tem o risco de um acidente, como aconteceu com a Ultracargo. A Ultracargo está aqui, uma vizinha aqui do lado, ficou com esses tanques queimando 9 dias.
E a gente ficou 9 dias inalando aquela fumaça e 9 dias sem dormir, em paz, assim, direito, porque vai explodir. Quem tinha condições de sair para ir para casa de algum parente em São Paulo, eu longe daqui, saiu. Eu só não saí porque eu não tinha outra opção. Aqui eu tenho meus filhos, meus netos, então a opção que quem ficou como eu era rezar e pedir a Deus, proteja a população, que aquele tanque não exploda. Porque ele ficou queimando, mas a temperatura muito alta e a gente sabia que podia explodir. Mas graças a Deus não explodiu, só queimou, mas foi mais de 10 toneladas de peixe que caiu, que morreu, que foi morto por isso. E fora as outras consequências que teve de impacto no manguezal, no estuário como um todo e na vida das pessoas. Só que foi um acidente, não foi uma coisa provocada. Então, esses impactos que a gente tem, por exemplo, da cava subaquática, foi um impacto programado. Eles sabiam. A gente tenta decodificar a linguagem a ponto que a população seja acessível para a população. Então não adianta vir de uma forma técnica. Isso não quer dizer que o entendimento intelectual da população seja baixo, mas a gente faz o possível para que entenda o que está acontecendo, porque eles fazem o possível para fazer uma linguagem, um diálogo de uma forma muito distante. Isso é ruim. Porque não chega muito claro para a gente. Quando chega na ponta do interessado mesmo, já passou, a gente não tem nem ciência dessa negociação. Porque eles pegam 1 ou 2 pessoas da comunidade e em nome daquelas pessoas falam em nome de todos os outros e as pessoas não ficam sabendo o que está acontecendo. Fazem audiência pública, mas a audiência pública, agora com a pandemia, é online. Você mal sabe atender uma ligação do celular. Imagina entrar numa rede de online para participar de uma audiência pública, é tudo muito complicado. Para quem vive em comunidade como a gente vive. Porque a gente é uma comunidade de quase 20 mil pessoas, mas é muito vulnerável. A gente não tem muito acesso. O acesso aqui é muito restrito. O conhecimento ainda deixa muito a desejar. Mesmo a gente tendo essa luta para caminhar no sentido do desenvolvimento e do progresso, mas a gente tem muita dificuldade de acesso às informações corretas. Então, quando a gente fica sabendo que traz para a comunidade, que vai, aí já chegou truncado, porque já tem outro grupo que já vem com outra versão do mesmo fato. Aí entra em choque. Você diz uma coisa, o outro diz outra. Aí começa aquele ruído de comunicação e a pessoa não tem o conhecimento, que é como diz a palavra de Deus, conheceis a verdade que ela vos libertará. Então, você não conhece a verdade, então como é que você vai saber qual é a verdade? Porque a verdade de um não é a verdade do outro. E você vai receber 2 versões da verdade. Então, qual é a versão que você vai? Aquela que te convém mais, aquela que vai te levar, aparentemente te mostrar vantagem. E assim vai, e as pessoas continuam sendo iludidas, enganadas, e as coisas vão só no sentido da destruição ambiental. Ali atrás, e aí quando você pergunta para mim, é possível transformar a realidade? Quando eu olho ali atrás, ó, que era um lixão, e aí eu vejo, né, todo verde, é possível sim transformar a realidade para um lado positivo. É possível defender o meio ambiente, é possível, se vocês forem para lá, tem o pessoal que planta banana, tem jaca, tem tudo, e de lá traz para cá. Outrora a gente comia restos de supermercados vencidos. Tudo que você imagina de ruim, a gente escuta. A Vila dos Pescadores é o índice alto de criminalidade, é o índice alto disso. Sabe, só vê coisas negativas. Então, acho que a gente tem que valorizar o lado bom que a gente enxerga. Eu enxergo com amor. Então, quando tem amor, você consegue enxergar as coisas boas. E você que está na ponta, você que é o pequeno,
Você está tanto tempo sentado no banco de trás que esquece que pode sentar no banco da frente. Você é pequeno só nos olhos de quem vê você pequeno, mas você é grande. Porque Deus não faz acepção de pessoas, quem faz acepção de pessoas somos nós. Então nós somos grandes. E a gente só consegue essa grandeza junto, não é separado. Nós temos que ficar junto para poder fazer valer os nossos direitos. E deixar aquele que tem a caneta na mão, que tem o poder de decisão, se ele não quiser decidir, pelo coletivo, pela maioria, pelo menos essa maioria diga não. Não se acomode, lute.